O último a sair apaga a luz, hein? Garro cava vaga no Flamengo. Dirigente empresário do DP revela que ele queria jogar no Flamengo. Tem entrevista aqui, a gente vai repercutir. Vamos falar sobre o jogo de hoje pela Copa Libertadores da América. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Daqui a pouco tem a decisão entre Flamengo e Deportivo Táchira. Deportivo Táchira e Flamengo dentro do estádio do Maracanã. E só vou gravar esse vídeo, partir correndo para o Maracanã para fazer a transmissão para vocês, evidente, da Pedrão RNTV. Temos aqui a programação detalhada do elenco do Flamengo nesta quarta-feira. Às 11 horas da manhã, os atletas se apresentaram ao CT Ninho do Urubu. Ao meio-dia teve o almoço, às 5h30 da tarde lanche reforçado e às 6h10 da tarde saída para o estádio com chegada às 7h40. Às 9h30 da noite, a bola rola diretamente do Maraca para decidir a vida do Flamengo na Copa Libertadores. Vai avançar às oitavas ou vai cair na fase de grupos? Tá maluco? O Flamengo tem que avançar para as oitavas porque vai pegar um adversário muito desmobilizado. O Deportivo Táchira tem um péssimo retrospecto em terras brasileiras. A equipe venezuelana, em 14 jogos, perdeu em 14 oportunidades, jogando aqui dentro do Brasil, que venha a 15ª derrota hoje do Deportivo Táchira. Então, assim, meus amigos, seria um fracasso absurdo se o Flamengo não conseguisse vencer essa partida de hoje. Mas tem que ter o olho bem atento, tem que ter concentração, tem que ter mobilização, assim como teve para o jogo contra a LDU. Tem que ter marcação, pressão. Não pode deixar a peteca cair. Haja visto que o Flamengo, ele é capaz, cara, de vencer um adversário como o Palmeiras fora de casa, num jogo dificílimo da forma que venceu, e depois acabar perdendo ou empatando para um adversário mais fraco dentro de casa, como foi o Central Córdoba, por exemplo, né? Na fase de grupos, apesar de ser bem superior ao Deportivo Táchira. E na história do clube você vê isso também, quando o Flamengo perde a final da Copa do Brasil 2004 dentro de casa para o Santo André, quando o Flamengo, depois de vencer por 4-2 fora de casa o América do México, perde de 3-0 dentro de casa para o América do México. Então, assim, futebol é uma coisa traiçoeira e a Libertadores, como diria, parafraseando João Guilherme, ela é traiçoeira. Então, meus amigos, o Flamengo precisa tratar esse jogo da forma que tem que tratar, com seriedade, respeitar o adversário no sentido de que vocês não vão vencer o jogo a hora que vocês bem entendem, já está eliminado, já está fora da competição, mas leva a porcaria do jogo a sério, a ferro e fogo. Porque se o gol não sai no primeiro tempo, aí começa o desespero, começa a bola na área. Então, joga esta porcaria a sério. É a única coisa que eu peço para esses caras hoje, dentro do campo do estádio do Maracanã, beleza? Ó, pessoal, João Gomes revelou através das redes sociais que deve assistir o duelo entre Flamengo e Deportivo Táchira no setor norte do Maraca, rapaz. Contudo, um torcedor descartou a ideia e pediu para que ele entrasse em campo. E aí tá aqui. Ô, João, você não tem que ver do setor norte. Você tem que ver lá dentro do campo, você tem que jogar, meu filho. Torcedor rubro-negro, sempre aquela felicidade, tá um clima de nervosismo, o ar tá de tensão na cidade do Rio de Janeiro, de felicidade também, porque hoje tem Flamengo, mas tá meio tenso, sabe? Tá meio
a atmosfera tá meio pesada. O Flamengo ele precisa entregar essa vitória para entregar também a tranquilidade para o torcedor rubro-negro. Vai lembrar que De Arrascaeta do Flamengo está pendurado para a decisão desta quarta-feira contra o Deportivo Táchira. Tem 2 cartões amarelos, se porventura ele tomar mais um, está de fora do primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Se eu não me engano, a partir do mata-mata é zerada, tá? Essa questão dos cartões. Então é importante que o De Arrascaeta siga ileso ao cartão do senhor Carlos Ortega, que é o árbitro paraguaio, para o confronto de hoje, para que ele esteja disponível para quem que seja o adversário do Flamengo nas oitavas. Vai lembrar, no dia 2 de junho, ao meio-dia, tem o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América e às 3h30 da tarde tem um sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Então são 2 sorteios no mesmo dia. Eu vou arrumar um jeito aqui no estúdio para fazer essa transmissão para você, torcedor rubro-negro, beleza? Vamos avançando aí, que tem muita coisa pra gente conversar. Olha aí, minha galera, casa cheia. A torcida do Flamengo simplesmente esgotou todos os ingressos para esse jogo de hoje diante da equipe do Deportivo Táchira. A expectativa é de quase 70 mil pessoas dentro do estádio do Maracanã. Não deve acontecer em função das cadeiras cativas, tem o espaço dos visitantes também, que deve ver pouquíssima gente, deve vir lá do Deportivo Táchira. É uma logística muito difícil para você sair da Venezuela para chegar ao Brasil, vice-versa, para sair aqui do Rio de Janeiro, para ir à Venezuela, lá em São Cristóbal, onde joga o Deportivo Táchira. Eu fiz essa logística na fase de grupos, é bem complicado. Então, devemos ter um número aí de 69, 68 mil pessoas, deve bater o recorde aqui no estádio do Maracanã. Carlo Ancelotti, o italiano, estará no banco, não no banco de reservas, ó, ficando maluco aqui. Estará no camarote do estádio do Maracanã para acompanhar com atenção essa partida entre Flamengo e Deportivo Táchira, de olho nos seus convocados, Alexandro, Wesley, Gerson, Léo Ortiz, Danilo. O Pedro não foi convocado, mas certamente estará de olho no atacante brasileiro. O Igor Jesus ontem, ele estava lá no jogo do Botafogo, teve uma grande atuação pelo Botafogo, classificou o Botafogo para as oitavas com um jogador a menos contra a Universidade do Chile, dentro de casa com um adversário até bem superior que o Deportivo Táchira. Então a coisa vai ficar feia para o Flamengo se o Flamengo não conseguir essa classificação, mas o Flamengo vai conseguir, os caras vão levar a sério, vão abrir o placar cedo. Tem que ser igual o Flamengo e Botafogo da Paraíba, de preferência não tomar aqueles 2 gols bobos, porque é o time titular. Começou o jogo, meu amigo, já começa fazendo gol, que aí você já traz um ar de tranquilidade e vai construindo a vitória mais robusta, mais gorda, igual a mim, de uma forma paulatinamente, né? Tranquilamente, gradativamente, vai saindo os gols, a defesa do adversário naturalmente vai abrindo. Carlo Ancelotti terá a segurança reforçada para assistir o Flamengo no Maracanã. O técnico se preocupa com a segurança do Rio de Janeiro e deve ter até escolta para a van que o leva para o estádio. Rapaz, tem que ter escolta, tem que ter Rio de Janeiro aqui. O bagulho é doido, nós cariocas, infelizmente, já estamos acostumados, então a gente nem liga mais para isso. Mas tem que ter segurança, de preferência um carrinho blindado, assim como o nosso goleiro Agostinho Rossi, a prova de bala, que tomou 4 tiros no carro depois de sair, né, tá voltando de um jogo de Libertadores. E uma outra coisa, vocês sabiam, ó, isso aqui é informação, tá? Os jogadores do Flamengo, eles não estão mais saindo em carros. Chegou de madrugada no Rio de Janeiro, eles entram no ônibus do Flamengo e vão com o ônibus do Flamengo com uma escolta. E é bem mais seguro fazer assim, porque ninguém vai assaltar. Só de ver lá o ônibus do Flamengo, ninguém vai assaltar. E eu não tô falando isso porque o bandido é Flamengo. Não, porque, vai assaltar o ônibus do Flamengo, vai arrumar um problema desse, né? Por mais também que a torcida do Flamengo, ela está em toda, como é a maior,
Os ricos, a maior parte dos ricos torcem para o Flamengo, dos pobres, de classe média, e acaba que dos bandidos também, né? Todo, né? Pega toda a cadeia, né, de torcedores do Flamengo, mas não é por causa disso, é porque tá lá a logo do Flamengo lá presente, o cara não vai assaltar o ônibus e também tem a escolta, né, para ajudar ali na segurança, então é muito mais seguro para que os nossos atletas vão para as suas devidas casas, né, beleza? Ó, agora é oficial, hein? Gerson relacionado para o duelo do Flamengo de logo mais contra o Deportivo Táchira. O meia fez testes no treinamento de hoje no CT Ninho do Urubu às 11 horas da manhã e está pronto para jogar, pessoal. Portanto, Gerson vai para jogo, vai ser titular, tudo certo com o Coringa da Gávea depois daquele gramado horroroso, terrível, tenebroso, uma porcaria daquele gramado do Palmeiras e mesmo assim a gente ganhou, beleza? E aí, pegando o provável time do Flamengo pro duelo de hoje, tá? Agustin Rossi no gol, zaga dupla Léo Pereira e Léo Ortiz, pela direita Wesley, pela esquerda Alexandre, que fez um jogo assim pra mim sublime contra a equipe do Palmeiras. Mais à frente, Everton Araújo, Gerson, De Arrascaeta, que tá amarelado, como eu disse, precisa tomar ciência disso, é lógico que ele sabe disso, mas para não tomar cartão, mas tiver que tomar também, aí contra-ataque, vai tomar o gol, aí que se dane também, né? Jogando na ponta direita, Everton Cebolinha, na ponta esquerda eu acho até que o Luiz Araújo vai jogar pela direita, Cebolinha pela esquerda e Pedro centralizado, voltando à escalação do Flamengo depois de ficar aí algumas partidas como opção no banco de reservas. Do Felipe Luiz enxerga que a finalização para esse tipo de jogo ela precisa ser refinada, né? Tem que ter a chance, tem que mandar a bola para o fundo do barbante. Eu acho que o Flamengo já vai conseguir de cara abrir o placar, mas já aquilo, a concentração, levar o jogo a sério. O Flamengo tem histórico de entrar com salto alto, então eu acho que isso aí precisa mudar. Para o jogo de hoje, o Deportivo Táchira vem sem 4 jogadores para a equipe titular, além de ter um jogo importante para o campeonato, jogando, né, pelo campeonato venezuelano. No final de semana, vai cumprir tabela no estádio do Maracanã, beleza? Eu até achei que levaria o time inteiro reserva, mas eles tiraram 4 jogadores da relação para enfrentar o Flamengo. Independente disso, perdeu todos os jogos da fase de grupos, em casa, fora de casa. Os adversários do Flamengo do grupo fizeram 6 pontos, né, contra essa equipe. O Flamengo também precisa carimbar os 6 pontos para esse jogo que acontece dentro do estádio do Maracanã, porque senão, meu amigo, aí é para mandar, é sério. Se o Flamengo não passa hoje, eu tô falando sério, é para mandar todo mundo embora. Que isso, Pedrão? É radicalismo, não existe. O Flamengo tem que passar nesse jogo de hoje, tem que ganhar, gente, né? E é sério que eu estou falando para vocês, beleza? Ó, com as exigências da FIFA, a camisa do Flamengo sofrerá algumas alterações para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A Flabet ficará na parte central da camisa em uma dimensão menor. A Shopee estará aplicada lateralmente na manga esquerda, além de 2 patches da FIFA, um em cada manga, informa o Gabriel Reis do Paparazzo Rubro-Negro. Pra FIFA tem que ser tudo... não, tem que botar o Shopee pequeno, porque tem que ser limpinho, o uniforme. Aí você vai ver, em 2015, né, com o FIFA Gate, ninguém lembra do FIFA Gate? Né? Que o FBI lá conduziu a investigação que prendeu José Maria Marim, Marco Paulo Del Nero não sai mais do Brasil, aí tem também o Blatter, enfim, um monte de gente da FIFA aí envolvido em esquema de vender voto.
Agora é o paladino da moralidade, a dona FIFA. Não, porque tem que... vou te contar uma história, viu? E fica ainda recusando credenciamento aí de jornalistas com visto I. Os colegas todos aí com passagem comprada, tudo recusado aí. Para ir para lá. Mas tudo bem, né? São os paladinos da moralidade. Vamos lá. Sucesso na Premier League. Rodrigo Muniz, ex-jogador do Flamengo, só não marcou gol contra o Manchester United durante dos grandes da Premier League, né? Entre os grandes da Premier League. O atacante balançou as redes contra o Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City e 2 vezes contra o Liverpool. Além disso, encerrou a temporada 2024/25 com 11 gols e 2 assistências em 36 jogos, sendo a sua melhor temporada na Inglaterra e deve ser negociado, inclusive, e aí, vai pingar o Pix na conta do Flamengo. Jovem árbitro de Flamengo e Fortaleza só apitou vitórias do Flamengo. Pois é, o tal do Gustavo Bauerman, o catarinense, vai apitar a partida entre Flamengo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, às 6h30 da tarde, no próximo domingo. O Gustavo tem apenas 29 anos e é um jovem árbitro, pessoal. Vamos torcer para que ele faça uma boa arbitragem, que não seja igual o Ramon Abate-Abel, que eu avisei para vocês que ia dar problema. O Bauerman, eu não tenho muitos jogos para julgá-lo, então eu não vou tecer nenhum tipo de comentário aqui, não vou ficar inventando coisas. Já apitou outros jogos do Flamengo, mas eu não tenho ainda muita referência para vir aqui e falar com vocês. Adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, o Chelsea, faz a final da Conference League contra o Real Betis. Dá para tirar como é que eu posso dizer? Um paralelo aí desse jogo, hein? Torcedor rubro-negro, para ficar ligado. José Boto, em entrevista, falou sobre CR7. E ele diz: não vemos com bons olhos a chegada de um jogador, seja o Cristiano Ronaldo, seja qualquer outro, somente para o Mundial. Não nos parece que isso tenha um impacto positivo. Nós vamos tentar reforçar já em vista nessa janela que há para o Mundial, mas o principal objetivo é que seja um reforço para o restante da temporada. E não só para o Mundial. Até porque o Mundial é uma competição nova, ninguém sabe como as equipes vão reagir. Fazer um investimento que pode prejudicar o resto da temporada só por causa do Mundial, da nossa parte esportiva, não vemos com bons olhos. Tá certíssimo, tá corretíssimo, e eu venho falando isso aqui. Frederico Carvalho, empresário que intermediou a vinda de Memphis Depay para o Corinthians, falou o seguinte: poucas pessoas, talvez ninguém tenha falado. A prioridade do Memphis sempre foi o Flamengo. Eles, dirigentes do Corinthians, sabiam da minha relação com o Flamengo. Eles, staff do Depay, tinham mais segurança no Flamengo. Era uma questão financeira e esportiva. O Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga desde que veio jogar a Copa do Mundo no Brasil. O Flamengo veio jogar contra o Palmeiras e fiquei em um hotel no Morumbi. Mandei uma mensagem para o diretor do Flamengo, ele falou: vem cá. Cheguei lá, disse que o Memphis estava sem clube, que o clube não gastaria dinheiro com a transferência e passei o possível tempo de contrato e o salário. Olha como são as coisas. O Flamengo, bem financeiramente, quando olhou os números, disse que estavam pesados. No final da conversa, falei com o Flamengo. Estão com interesse nele? Eles me responderam que iriam fechar com 3 jogadores, mas que não estavam com pressa. Olha isso. O Flamengo, que tá pica financeiramente, não dá não. E o Corinthians está afundado na lama de dívida, contratou. E aí agora o Garro quer meter o pé do Corinthians e já sinaliza com o Flamengo. Você acha que seria uma boa? Eu acho.
Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.